Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Ontem, quarta-feira, eu postei um vídeo e hoje, quinta-feira, é dia de sessão na Câmara Municipal de Maracás. Eu não poderia deixar de passar por aqui para comentar um pouquinho sobre os principais assuntos da sessão. Eu estou numa semana de muita vibração positiva. Inicialmente pelas manifestações do domingo, não é? Pelo sepultamento da PEC da blindagem, e hoje eu fiquei empolgado com a sessão da Câmara porque, enfim, surgiu uma luzinha no final do túnel. Desde o mandato passado, né, ainda lá da época do Zitinho, depois Suzy e agora Jonas, eu venho assim me especializando em bater na Câmara Municipal, porque este é o único lugar que eu posso ter um pertencimento, porque ali estão as pessoas que nós votamos para representar a população no que diz respeito à proposição de leis, de projetos e de fiscalização. Não é? É um poder representativo, aquelas pessoas são a nossa voz, os nossos braços. Não é? E aqui eu percebo que a apatia política é uma coisa muito grave, é uma doença perigosíssima. E qual foi a metodologia que eu utilizei, não é, para tentar mexer um pouquinho com a estrutura de funcionamento e de vícios da nossa vereança? Ora, 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 não é? Se não está resolvendo de Piaget, a gente vai de Pinochet. Claro que eu sou 1000 vezes o Piaget e abomino, né, todas as atitudes e ações do governo de pura ditadura que foi o Pinochet. Mas a Câmara, ela está há décadas, né, dormindo no berço esplêndido dos vícios, não é? E vícios que revelam e que vem revelando que a principal crise da nossa vereança e da nossa Câmara, ela é ética e conceitual. E hoje, quem roubou a cena? Eugênio e René. Eu vou começar falando de René e depois eu vou utilizar o exemplo de Eugênio para responder ao próprio René, não é? Quando a gente fala que uma das crises aqui da nossa vereança e da Câmara é ética, é pelas inúmeras irregularidades, pelos vícios, né? E pela falta de transparência. Isto é uma coisa dada e observada, e que não é só uma questão deste grupo que aí está. Isto já vem de longe. E também é uma crise conceitual porque eles vivem há séculos naquele ciclo vicioso do assistencialismo. Eu te peço um voto, eu te patrocino um voto que você vai me dar e depois eu te ofereço favores. E para oferecer esses favores, eu não tiro do meu salário, eu tiro do próprio, não é, erário público. Quer me aliando ao gabinete do prefeito, quer me aliando às secretarias municipais, para poder bancar as necessidades do cidadão, do eleitor que votou em troca de favores, não é? Então, eu quero ressaltar aqui que, diante de tudo isso, fica muito claro que há também uma crise por um plano de mandato.
não é? E eles não têm um plano de mandato porque eles não tiveram um plano partidário, porque eles não têm partido, e isto só vai piorando a situação. E aí, o vereador René foi à tribuna e, no dado momento, ele fez uma crítica aos gênios da internet, não é? Que criticam e vive criticando a vereança, que critica o fato deles dialogarem com o executivo, e por aí vai. Ora, o vereador não citou o meu nome, mas eu abracei esta provocação com muito prazer. Eu pulei na frente e tomei para mim, porque eu adoro as provocações e desde sempre faço provocações ao mundo político, né, ao executivo e à vereança, e por que não aceitar a provocação que vem do lado de lá, né? E aí eu quero dizer, Renê, que eu fiquei empolgado com a sua provocação, não é? E por isso que eu pulei e segurei. E claro, você mesmo disse que às vezes as críticas desses gênios da internet, elas se dão por interesses pessoais, por interesses políticos e partidários. Assina embaixo, eu, que fui nomeado de gênio da internet por você, não é? Você até citou outros que não dão a cara, como o Fala Maracás, porque o Fala Maracás é resultado do modelão político horroroso da cidade. Então, eu, que fui citado por você, tenho um interesse partidário político, sim. Nunca neguei. Eu amo a política, eu quero fazer política, eu quero organizar partidos, eu quero que os partidos lancem candidatos. E, não é, se eu tiver que sair candidato para alguma coisa nessa cidade, que seja de forma orgânica, que isso seja de um processo orgânico criado junto, não só comigo ou meu desejo, mas juntamente com a população. Não é? Diferentemente do que a gente tem visto aí até hoje, que são candidaturas em partidos de aluguéis e candidaturas arranjadas e com falácias, não é? E como vocês não têm militância partidária, como vocês são de partidos de aluguéis, a gente faz as críticas e eu quero melhorar essa situação. Como vocês fazem indicações e moções de uma forma como se fosse um truque para capturar o eleitor, a gente fica daqui cobrando, não é? Porque se vocês pensassem e utilizassem um pouco a inteligência, vocês deveriam, em todas as sessões, estarem com plano de governo, não é? Do atual prefeito Nelson Portela. O plano de governo dele, que é um plano fajuto, que é um plano arranjado, que é um plano que foi idealizado por um grupinho, não é? Mas enfim, é o que ele pôde apresentar, ele e todos os outros que já passaram por aí, era aquilo que deveria ser acompanhado, não é? E aí, a partir dali, vocês perceberam o que é que de fato foi promessa de campanha e o que está sendo executado e o que não executou. E, claro, distribui isso por 4 anos, não é? E vocês sairiam um pouco de uma outra crítica que eu faço aqui, que é do assistencialismo. Porque, René, depois da Constituição de 1988, o assistencialismo, ele tomou uma nova proporção. Esse ismo é horrível, porque é alimentar de forma, ao invés de dar o direito ao cidadão, de criar a dependência do cidadão. E a partir da Constituição de 88, começou a existir as secretarias do desenvolvimento e da assistência social. Tudo que vocês fazem aí, dando gasolina, remédio, levando o eleitor para cima e para baixo, barganhando exames, cirurgias, é um papel destinado à Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social. Era lá que vocês deveriam centrar a força. A gente participa das conferências, e aqui em Maracás eu já participei de 2 da assistência social, e a Secretaria da Assistência Social ainda fica clamando para ter um
um percentual de recurso um pouco maior para dar conta das suas necessidades. E aqui a gente vê que às vezes o trabalho da assistência social é isolado. Então, tudo aquilo que vocês vivem atendendo na Câmara não é papel de vocês. Não é? O papel de vocês é outro, Renê. Não é? Então, vocês, quando o cidadão procura vocês têm que pegar na mão sim e levar até lá. E lá ela daria conta das políticas públicas de assistência social e de proteção, não é? E juntamente com as outras secretarias, quer fosse de infraestrutura, quando se tratasse de questão de água, de abastecimento, ou a Secretaria de Saúde, quando se tratasse de atendimento imediato de CAPES, de hospital, de postinho, de exames, de caixão para falecimento, de viagem para isso, de viagem para aquilo. É lá que vocês têm que levar o cidadão e é lá que vocês têm que, de fato, fazer a pressão. Não é? Só que vocês preferem barganhar os interesses pessoais do ciclo vicioso do voto e vocês vivem nessa crise ética e conceitual do verdadeiro papel. Não é? Então, dito isso, e um pouco para finalizar, o papel do vereador, Renê, são as audiências públicas, as consultas, a proposição de projetos de leis, de plebiscitos, né, de formação da população. Aí é que consiste a representatividade que você defende, que eu também defendo e que acho que deve continuar. Você também citou que um determinado cidadão foi aí e utilizou a tribuna para reivindicar medidas relacionadas ao serviço de ônibus intermunicipal. Fui eu, não é? Você não citou meu nome, talvez porque você queria se proteger, ou também não me dá o direito de resposta oficial. Fui aí em maio, levei uma reclamação, foi bem acolhido pelo presidente da Câmara e por vocês, e passaram-se 4 meses, eu nunca tive nenhuma resposta. Hoje vocês citaram, inclusive, que está encaminhando essa questão, e eu agradeço, estou aí seguindo o mapa da mina. Vou solicitar novamente uma ida à tribuna, de preferência nessa quinta-feira, para apresentar novas demandas e fazer novas denúncias que eu venho guardando, porque eu dei um tempo, estudando um tempo, mas já que você acionou esse botãozinho aí, eu vou antecipar isso. Eu iria mais para o final do ano, mas eu vou estar passando por aí. Então, Renê, é isso. Eu nem sempre ajo com vocês na metodologia do Piaget, é do Pinochet mesmo, porque nós estamos cansados, sabe, Renê? É porque eu sei dos bastidores, eu sei dos acordos, eu sei dos telefonemas, eu sei do que rola. Então a gente bate, Renê, para ver se a cidade sai do horror que estava. E eu finalizo agora lembrando Eugênio, que para mim hoje ele foi um dos melhores dias, né, de uma devida atuação, porque Eugênio é a representação da síndrome, né, da agonia, porque Eugênio é de um caráter executivo e ele quer ser prefeito, mas ele é vereador e o legislativo não tem governabilidade. Então Eugênio passa os dias aí dando sugestão do fazer executivo, e ele não mede uma palavra que vocês não medem, que é o que é da minha governabilidade. Então, o vereador não executa e não faz nada. O vereador tem um outro caminho, que é o de fiscalização. Mas Eugênio, hoje, assumiu, não é, por vocês todo, o que é o assistencialismo e o que é a crise de vocês. É que vocês falam e não conseguem resolver nada. Eis aí a questão. Obrigado, Renê. Sigamos e vamos em frente.